Zenit entra na briga por Thiago Almada, oferece 35 milhões de euros pelo meia ex-Botafogo. Vale lembrar que o Benfica ofereceu 26 milhões de euros pelo jogador. Juca Kfouri deu chilique, deu piti, porque a CBF topou, entre aspas, topou liberar o David Ancelotti, auxiliar do Carlo Ancelotti na seleção brasileira, para ser treinador do Botafogo. Isso é medo? Isso é revolta? O que é? Comentaristas do programa Equipe F da ESPN apostaram em vitória do Vasco contra o Botafogo. Só um apostou no empate. Ninguém apostou no fogão. Vão queimar a língua. E o otário do Benja que aproveitou a goleada que o Real Madrid levou do PSG, em vez de exaltar o feito do Botafogo de ganhar esse bicho-papão que é o PSG, tentou usar isso para justificar, comprovar que o Botafogo não ganhou do PSG com força máxima e etc. É um otário que não cansa de passar vergonha. Queria ver se fosse o Corinthians dele tivesse ganho, ou o Flamengo que banca o salário dele tivesse ganho, se ele estaria fazendo esse tipo de comentário babaca. Isso e muito mais agora, então antes do vídeo começar, de verdade, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Bom dia a todos, né? Esse vídeo está entrando cedíssimo, como sempre. É o vídeo que inicia o dia, o pessoal que está trabalhando no ônibus aí, com fone de ouvido, no metrô e etc, indo pro trabalho, assistir e se informar sobre o Botafogo. Bora pro vídeo, depois a gente conversa. Alvinegro do Rio de Janeiro. Opa! Botafogo domingo, jogaço Vasco e Botafogo, 18h30, né? No Rio de Janeiro, na volta do Campeonato Brasileiro. O John Textor, o dono da SAF do Botafogo, deu uma entrevista num podcast, acho que na Inglaterra, o Talk Sport, e ele falou o seguinte, ele deu a razão, o motivo da saída do Renato Paiva. O David Ancelotti estreia no domingo contra o Vasco, mas ainda sobre a saída do antigo treinador, ele disse por que o demitiu. O demitimos logo após vencer o PSG porque ele quebrou os próprios princípios, isso já referindo-se ao jogo contra o Palmeiras, né? Ele se afastou do plano dele. Honestamente, nossos torcedores acabaram com ele. Existe muita pressão lá. Ele quebrou os princípios ao jogar defensivamente. Nós deveríamos ter ganhado do Atlético de Madrid e do Palmeiras. Somos um time melhor do que o Palmeiras. Ele quebrou os próprios princípios e vimos isso acontecer por 10 jogos seguidos. Você lembra, né, Zinho? Quando o Botafogo derrotou o Paris Saint-Germain, no meio de uma entrevista, ainda no gramado, né? O Renato Paiva recebeu um beijo caloroso do John Textor. Será que ele acreditou que esse beijo o transformaria em sapo alguns dias depois? Essa declaração aí pra mim é muito infeliz, né? É muito infeliz porque quem contratou o Renato Paiva foi ele. E equivocadamente. Porque ele joga o Campeonato Carioca, a final da Recopa, a final da Supercopa, sem o treinador principal, jogou esses jogos todos, essas decisões todas, com um treinador interino, né? Abriu mão de todas essas competições, demorou para reformular o seu elenco, ou seja, ele está contribuindo muito para a própria declaração que ele dá. Eu não sou aqui defensor do Renato Paiva, não, como o melhor treinador, inclusive nem... Na minha opinião, não seria o treinador para ter sido contratado por ele, né? Mas assim, eu acho que todo esse problema aí, o principal culpado para mim é ele, né? Assim, e já não concordo quando ele fala que o time do Botafogo é melhor do que o do Palmeiras. Eu não acho, e nem do que o Atlético de Madrid, né? Ele pelas surpresas que o futebol proporciona, esse esporte que é tão apaixonante, que faz com que um time inferior ganhe de um time que é o melhor do mundo. No caso do Paris Saint-Germain, independente de ter poupado jogador, se entrou com um time mesclado ou não, aquele time do Paris Saint-Germain que entrou em campo era melhor do que o do Botafogo. Então, assim, nessa hora o cara é o melhor treinador. Aí depois, quando ele perde outro jogo, ou seja, ele está sendo mais torcedor do que realmente um gestor, um cara que age com razão, né? Assim, eu particularmente volto a dizer, ele tem crédito com o torcedor, porque o Botafogo, depois de tanto tempo, volta a ser campeão brasileiro e ganha um título inédito da Libertadores. Mas isso não dá para o John Textor
a isenção dele fazer o que ele quiser e tá tudo bem, tá tudo maravilhoso? Não, peraí, o título aconteceu, aplausos, mas esse insucesso nesse início de ano, ou nesse início de ano não, nós já estamos em julho, tá muito mais na conta dele do que dos jogadores e do treinador, que entrou, que saiu, tá muito na gestão dele. Então acho que assim, ele é muito responsável por isso tudo que ele tá falando aí. Eu gosto quando o dirigente diz que o torneio no início do ano não é relevante, mas eu não gosto quando o dirigente não usa esse torneio para que a equipe se prepare para os torneios relevantes. Porque você não pode desprezar 3 meses, 4 meses, a partir do momento que você pode usar o estadual como laboratório, usar jogadores da base, contratar um técnico, implementar ideias de jogo, vai enfrentar equipes mais fracas. A gente dá respaldo ao técnico para que ele faça o trabalho para que o time, na hora difícil, na hora do Campeonato Brasileiro, no mata-mata, nos jogos principais de Libertadores, no Mundial que o Botafogo jogou, para que o time estivesse pronto para lidar com as situações difíceis com alternativas de jogo. Eu concordo completamente com o John Textor quando ele fala sobre o plano de jogo contra o Palmeiras. Eu acho que ele tem o direito, como gestor, de gostar ou não gostar, de aprovar ou reprovar o trabalho do Renato Paiva. Só acho que essa justificativa de que vinha fazendo isso há 10 jogos, que ele não atendia aos planos, às ideias, ela só apareceu depois que o time foi eliminado pelo Palmeiras. Se isso aconteceu antes, acho que era uma questão de conversar com o técnico, de explicar o que ele espera do elenco, ouvir do técnico, que é o especialista de futebol, muito mais que o John Textor, do porquê de ele usar essa ideia de jogo, ter uma relação mais profissional que eu espero do SAF e menos passional, como costuma ser, ou política, que às vezes é a mais danosa e nociva, né, de todas, como a gente vê em muitos clubes com modelo associativo, porque é essa que geralmente apodrece os clubes em todas as situações. Então, acho, obviamente, que até agora a passagem do John Textor, a compra do John Textor do futebol do Botafogo para formar uma SAF, ela é muito positiva, mas acho que aqui a maneira como ele explica a troca de técnico não explica de fato a troca de técnico, mesmo ele querendo e achando, ou eu entendendo, que o Renato Paiva não seria o técnico ideal para o Botafogo em toda a temporada. Quantos jogos o Botafogo fez no Mundial? 5 jogos. Então são... 4 jogos. São 4 jogos. Ele falou 10 jogos. Então os outros 6 primeiros jogos antes do Mundial, como funcionava? E, na verdade, antes do Mundial, o Botafogo deu uma reagida, né? Sim. Conseguiu a classificação na Libertadores de uma forma até heróica. A verdade, Plihal, derrotou o Santos na Vila Belmiro. Sim, a verdade, Plihal, a verdade é que assim, ele tá jogando a responsabilidade por Paiva, que é como o Zinho falou, que é dele. Sim. Que é dele. O Bruno trouxe aqui sobre a questão dos 3 meses e tal, só que é um ano especial. Você bate campeão brasileiro, você bate campeão da Libertadores. 6 meses, daqui 6 meses você tem um campeonato mundial. Peraí, é aí que você tem que planejar muito bem. Exato. É aí que você tem que prestar atenção, porque assim, talvez o americano não tenha isso, mas eu acho que tem. Quando você ganha uma Libertadores, você passa seu time a ser batido. Quando você faz o Campeonato Brasileiro que o Botafogo fez, você passa seu time a ser batido. É o jogo que todo jogador quer jogar contra o Botafogo. Por quê? Porque eu estou jogando contra o campeão da Libertadores, eu estou jogando... Existe a possibilidade de eu jogar bem e ser vendido, existe a possibilidade de eu melhorar a minha carreira, né? Então, assim, existe a possibilidade do treinador encontrar um desafio contra o Botafogo e crescer e... Opa, peraí, esse treinador ganhou do Botafogo. Como foi o Paiva quando ganhou do Paris Saint-Germain? Então, assim, o erro, tudo aquilo que está acontecendo no Botafogo é culpa dele. E ele tem que bater no peito e falar assim, desculpa, eu errei. Eu errei, porque ele deu uma declaração que o campeonato começa acho que depois de abril, alguma coisa assim. Tá errado, ele não entendeu nada. Né? A temporada ele não entendeu nada. Porque deu, de certa forma, certo no ano passado, mas não é todo ano que vai acontecer. A fórmula não é exata todos os anos, Plihal. Até porque você está lidando com seres humanos que têm dificuldades muitas vezes. Aí a demora incrível para definir um treinador, as contratações o Botafogo se desfez dos principais jogadores. Os principais jogadores. E agora, depois do Mundial, a mesma coisa. Igor Jesus saiu. O Gregory deve sair também. Então, o Gregory, a informação mais forte de hoje, o Al Rayyan insiste em ter o Gregory. O Al Rayyan, dirigido pelo Arthur Jorge, treinador campeão da Libertadores e brasileiro pelo Botafogo,
Parece que já havia, entre aspas, um acordo entre jogador e técnico, aquela coisa, Zé. Você me fica leva tranquilo lá que eu vou te levar para lá, mas você, Sim. na hora que eu chegar, na hora que o pessoal do clube chegar com dinheiro, você tem que ir. Sim. E parece que isso vai acontecer. Mais uma perda sensível. Cuiabano também me parece que está. Cuiabano ainda não teve. Parece, era para o próprio Nottingham Forest. Mas parece também que está. Então, assim, tem uma série de coisas. Eu só assim, fico um pouco. Né, eu só espero que não aconteça com o Botafogo o que aconteceu com o Lyon. Só espero que não aconteça isso. Então, os torcedores do Botafogo precisam abrir os olhos. Não é porque em um ano conseguiu fazer determinadas mudanças e você dá o título, que no ano seguinte dá o direito de você não tratar da mesma forma. Não entender a grandeza do Botafogo. Se bateu no peito e falou Botafogo é grande, Botafogo é isso, Botafogo... Então, haja e crie determinadas situações de acordo com aquilo que você pensa sobre o Botafogo. Os torcedores não merecem isso. O Botafogo tem uma história. Os jogadores também, muitas vezes. Eu imagino a cabeça do jogador. Será que eu fico? Será que eu não fico? Como que vai ser? Vai chegar jogador novo? Não vai chegar? Esse treinador vai ficar quanto tempo? Mais um mês e meio? Então, assim, tem que ter um planejamento. E ele errou. E se fosse realmente... Eu acho que seria digno dele chegar e assumir. Olha, eu errei. Torcida do Botafogo, nesses primeiros 6 meses, eu errei. Eu pensei que a mesma forma do ano passado iria dar certo e não deu. Pronto. David Ancelotti, com dificuldades pela frente, Vitor Biner, a gente ainda não sabe se ele estará no banco de reservas no domingo, porque, por enquanto, ele não está regularizado. E tem um bom time, por exemplo, tem um time melhor que o do Vasco. Influenciar pessoas, porque o papel do técnico, ele tem a formação, você já falou sobre isso, né? Ele tem os cursos necessários da UEFA, ele teve um grande professor, ele tem um grande conselheiro, que é o pai dele, pode ajudá-lo, inclusive, nessa trajetória de começar a carreira como técnico. Então, para um técnico, entender da parte, achar propostas de jogo, soluções para enfrentar os adversários, fazer valer os méritos e as virtudes dos seus jogadores é algo básico para quem pretende ser um grande técnico. Mas tem uma coisa que você só aprende no dia a dia, que é como gerenciar pessoas, situações difíceis, chefes complicados, perdas de jogadores, jogador irritado porque está no banco, jogador que se acha injustiçado pelas viagens, tabela carregada e tudo mais. Vai ser um grande desafio. Eu não teria apostado num cara... Esse tempo para montar, para trabalhar, para fazer repetição, o time melhora. O Botafogo vem, né, de um Mundial, vem de um desgaste e um treinador com pouquíssimo tempo de trabalho, né, de conhecer o elenco. Agora, esse futebol é essa loucura, né? Eu acho que assim, o jogo é no Mané Garrincha, então torcedores bem divididos. Acho que o Vasco até com um número maior de torcedores do que o do Botafogo, no jogo lá em Brasília. E o Vasco melhor, entendendo melhor o que o seu treinador, porque já está há mais tempo, quer para a equipe, né? O Ancelotti aí, ele tá trabalhando, está montando, está conhecendo os atletas, até o que ele pensa de futebol, o sistema que ele quer usar, os jogadores tentar rapidamente se adaptar. Tem uma base de time, mas com um treinador que chegou agora, como falou o Birner aí. Então, é uma dúvida. Por mais que o Botafogo tenha até jogadores com potencial melhor, mas com um novo treinador que a gente não sabe como é que vai ser essa reação. Então é um jogo difícil, complicado, é clássico. Acho que o Diniz, né, larga um pouco na frente por ter esse grupo na mão há mais tempo. Zé, o que você imagina, o que você prevê do clássico carioca, que, como disse o Zinho, só reforçando, ratificando, vai acontecer no Mané Garrincha, em Brasília? Eu acho que o Fernando Diniz tem a condição um pouquinho melhor, né, em relação à formação de elenco nesse momento, para poder jogar e tal. O David não vai trabalhar, né? Talvez, ele pode ainda ser regularizado amanhã. Talvez, mas assim... eu acho Entrou no bid e vai. Mas ele já está que, treinando o time. Sim, mas eu acho que nesse momento o Fernando Diniz está à frente. Né? Tem a possibilidade também, por exemplo, o Coutinho assinou com o Vasco, né, que já encerrou toda a sua... Léo Jardim até 2030, um goleiraço. É um ambiente diferente, o Fernando Diniz teve um tempo para treinar. Normalmente, quando ele tem esse tempo para treinar, ele consegue fazer os ajustes necessários que vinha acontecendo, que precisava.
E o Botafogo é uma incógnita, né? Ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe qual o Botafogo que irá entrar em campo. Será que o John Textor falou pro David que precisa colocar o time para jogar para frente? Será que ele lembra que o time é italiano? Se ele acha que o Botafogo é melhor do que o Atlético de Madrid e o Palmeiras, é muito melhor que o Vasco. Mas é por isso que eu estou dizendo, né? A incógnita. Você não sabe qual o Botafogo será, né? Tomar cuidado para não ser mandado embora depois do clássico se perder. Se puder, só aproveitar e mandar um abraço pro Fábio Azevedo, que está nos assistindo. Um abração para ele. Um grande abração. Para quem será que ele vai estar torcendo no domingo? Não sei. Marília Ruiz também, jornalista nos Ele eu não sei, mas o amigo dele eu sei, para quem tá torcendo. O Nareba Vascaíno é amigo dele, esse aí eu sei. Dos clássicos aí da volta no Campeonato Brasileiro, rapidinho, vamos deixar os palpites de Flamengo e São Paulo para amanhã, Fabricião? Vamos pegar, então, o teu palpite pro Clássico Carioca, Zé, rapidinho, porque temos 1 minuto para terminar o programa. Vasco ganha 2-1. 2-1 Vasco pro Zézinho. Também, né? Em homenagem ao Nareba Vascaíno, 1-0 Vasco. Te mandou um abraço aqui, Zinho, mandou uma figurinha. Birners, você também acha que vai dar Vasco? 2-2. 2-2 empatezinho. Empatizão, né? Jogo com o Diniz, fortes emoções, Vasco indo pra cima, Botafogo um pouco melhor tecnicamente, no individual. Só palpite sem nenhuma convicção, 2-2. Muito obrigado, trio. Vocês viram o que aconteceu com o Real Madrid? O Paris Saint-Germain ganhou de 4 e olha, foi pouco, foi pouquinho. Olha do que o Fluminense escapou. E é o que eu falo, gente, se o Botafogo jogar 1000 vezes contra o PSG e o PSG jogar sério, pra valer, decidindo alguma coisa, é isso que dá, gente. Parem de se enganar. Se o Real Madrid, que é o Real Madrid, tudo bem, não tá uma maravilha, mas é o Real Madrid. Tomou de 4 do Paris Saint-Germain? Para, que tá ficando feio. Vamos lá, falar do Botafogo, Rodrigo Brandão. Beleza, Azevedo. E o técnico David Ancelotti vai comandar mais um treino lá no CT Lunier. O segundo desde que ele chegou ao clube. E hoje ele deve começar a montar o time para o clássico contra o Vasco, sábado pelo Campeonato Brasileiro, ainda sem saber se ele estará à beira do gramado. Ele depende da regularização do seu cadastro no BID da CBF. Se for regularizado a tempo, ele viaja com a delegação. Caso contrário, quem comanda a equipe à beira do gramado será o Cláudio Caçapa. Dentro das 4 linhas, o time segue trabalhando e fora dela também. A diretoria do Botafogo segue se movimentando em busca de reforços e ontem acertou a contratação de mais um para o restante da temporada. Trata-se do jovem colombiano Jordan Barreira, jogador de 19 anos, recém-completado. Ele vem do Júnior de Barranquilha e é tido como uma joia do futebol colombiano. Ele é cria do próprio Júnior, jogou cerca de 2 anos no time B da equipe colombiana e este ano veio para a equipe principal. Disputou boa parte dos jogos como titular, ganhando cada vez mais espaço. Ele é um meia que atua como um camisa 10, um jogador criativo, mas que também atua pelas pontas. Tem como principais características sua velocidade, o passe e os dribles. Muito bom no 1 contra 1. É mais um que chega para brigar por uma vaga no comando de ataque do Botafogo. O Glorioso vai pagar 4 milhões de dólares, cerca de 21,8 milhões de reais, por 90% dos direitos econômicos do jogador. E hoje se abriu a janela de transferências internacional. O Botafogo segue no mercado atrás de outras contratações. 2 propostas já foram feitas, uma pelo atacante Luiz Guilherme, ex-Palmeiras, que está no West Ham na Inglaterra, e outra pelo zagueiro Dantas, do Novo Horizontino. Desses 2, o Dantas é o que está mais próximo de um acerto. O clube cobra pressa para que, no caso de um fracasso nas negociações, tenha a oportunidade de correr atrás de uma segunda opção. Vale lembrar que o Botafogo já tinha acertado 4 contratações naquela janela especial para a Copa do Mundo. O Tuco Correia, o Álvaro Montoro, o Arthur Cabral e o Caio Fernando. Todos eles já estrearam com a camisa do Botafogo na Copa do Mundo de Clubes. Valeu, Azevedo. Valeu, tá certo, Rodrigo Brandão. Cara, vamos lá hoje. Claro que eu vou falar da expectativa do Botafogo nesse clássico contra o Vasco, mas essa informação, e tem até aqui um pedido, deixa eu achar aqui, do Márcio Moreira. Quem é esse Jordan? Azevedo, por favor, o histórico dele. É um garoto, né, ô Léo? É um jovem atleta, Azevedo. Ele tem apenas 19 anos de idade, ele jogou no Júnior Barranquilla e no Barranquilla FC.
Ele foi emprestado ao Barranquilla FC na temporada passada, 29 jogos, 2 gols. E nesse ano voltou ao clube formador dele. Foram 14 partidas, mas é uma aposta do departamento de scout do Botafogo. É um atleta de 19 anos de idade, que tem essa força física. Como a gente ouviu o Brandão falando, ele pode atuar basicamente nas 3 partes do gramado, mas tem uma preferência por lado. Tem a característica do drible e pisa muito na área. Então, ele reúne essas características para adequar a uma lacuna existente no elenco do Botafogo, né? Desse jogador de lado de campo que tenha um pouquinho mais de força. E também entram no modelo de negócio da Eagle e do John Textor, né? Que é um atleta que o Botafogo faz um investimento, vai adquirir 90% dos direitos do jogador e tem esse super potencial de revenda. E por isso o Botafogo faz esse investimento. Ainda tá no início de carreira, sim. Mas assim, a gente vê aqui que ele, como profissional, ele tá desde 2023 no elenco principal, foram poucos minutos, poucas oportunidades. Apenas 4 gols como profissional, uma assistência, mas ele pode contribuir muito mais. Só que, por exemplo, no Sul-Americano Sub-20 dessa temporada, ele deu 4 assistências e marcou um gol. Ou seja, a gente já consegue ter um parâmetro, uma análise a respeito de... É um jogador com potencial, é um jogador que já defende a seleção, é um jogador que, nesse nível internacional de enfrentamento, ele foi muito impactante. 5 participações em gols em 9 partidas. Lógico que existe uma grande diferença para o nível do futebol brasileiro, mas indica que a análise está sendo, não vou falar correta, mas a análise ela mantém um padrão e o Botafogo faz uma nova aposta em uma promessa do continente sul-americano e que tende a crescer no Botafogo e que tem todo esse detalhe, né? Tem a parte física, a parte técnica que o Botafogo pode ter esse retorno e principalmente também a projeção financeira, que é o modelo de negócio existente nesse momento na SAF do Botafogo. Mandar um abraço aqui ao meu querido André Bebezão. André, um abraço, irmão. O André que trabalha com a galera top aí da música, enfim. Um abraço, meu querido. Encontrei com ele no camarim do Circo Voador, em homenagem ao show em homenagem ao aniversário do Raul Seixas. Valeu, Raul Bebezão. Seixas. Valeu, Bebezão. Um abração, querido. Tá mandando um abraço pra você, pra toda a equipe aqui, pro Jorginho. Agora, dentro dessa chegada aí do Jordan, a gente tem o histórico, eu acho que mais de acertos do que de erros do scout do Botafogo, né? Sim, o Botafogo, desde 2023, o Botafogo, lógico que o Botafogo foi aumentando o nível dele, né? No início ele basicamente construiu um time lá em 2022 para disputar a primeira divisão, foi fazendo melhores investimentos. 2023 brigou pelo título do Campeonato Brasileiro naquela reta final, caiu de produção. No ano passado aumentou o nível de investimentos, financeiramente também o nível de qualificação desses atletas. Esse ano eu acredito que aconteceu um erro, né? No início da temporada, mas um erro estrutural de planejamento, o erro de apostas e que proporcionou até essa situação vivida pelo Botafogo na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, de olhar para o banco de reservas e os reforços não terem condições físicas e nem técnicas porque estavam voltando às atividades durante a disputa da Copa do Mundo, do Mundial. E agora o Botafogo pode, através até desse tempo que teve livre para trabalhar, para recuperar, até ter um pouquinho mais de paciência para apostar nesses jogadores. Mas é um quadro no balanço, Azevedo, são mais acertos do que erros do scout do Botafogo. Deixa eu só fazer uma correção. Eu falei camarote do circo. Se tem uma coisa que o circo não tem, são esses lugares, né, de exclusão. O circo é um lugar democrático. Então não foi camarote, camarim, que eu quis dizer que eu encontrei com o Bebezão. Não normal camarote. Trocar camarote por camarim, né? Mas não é a mesma coisa, né? Vamos lá. Quero falar do clássico, porque, cara, você tem um time que teve um tempo para trabalhar com o Fernando Diniz, como a gente falou aqui anteriormente, e tem um time que tá voltando de um Mundial de Clubes. Dá pra ter algum prognóstico de favoritismo ou você acha que é impossível? Mas é difícil falar de protagonismo, favoritismo, Azevedo, porque quando a gente fala que um time vai ser favorito ou tem essa inclinação a isso, o torcedor acha que você tá torcendo pra esse time ou que ele vai ganhar de fato. Mas nesse momento, quem reúne um ambiente relativamente melhor é o Vasco, que tá descansado, vinha treinando. O Botafogo vem de uma saída de treinador, com chegada de novos atletas que ainda estão se adaptando, que estão se entrosando. Lógico que o time titular do Botafogo é muito forte, é qualificado, mas o Vasco tem esse tempo de maior trabalho, de preparação e com um técnico. O Botafogo tem a mudança de treinador e isso traz impacto para o que acontece dentro de campo. Principalmente pela forma como a saída aconteceu, com o Botafogo vindo de 3 jogos seguidos com uma postura ou uma formação mais defensiva. Vou colocar em porcentagem.
51-49 pro Vasco por conta dessa mudança de treinador, apesar de entender que o elenco do Botafogo ainda é mais qualificado que o do Vasco. E isso pode fazer a diferença, mas tem essa questão do trabalho. O Vasco tem uma sequência, tinha um tempo livre, e enquanto o Botafogo tá mudando de técnico. E a Ponte tá aqui. Treino é treino, jogo é jogo, Léo. Com certeza, treino é treino, jogo é jogo. E o Botafogo tá treinando com quem, por exemplo, agora? Tava treinando com quem durante esse período? E o Botafogo volta com força para as pautas dos programas esportivos. Por que será, hein? E me contaram que até os clubistas da mídia esportiva se renderam ao Botafogo. Será mesmo? Eu acho que não e vou além. Eles estão desesperados pelo que está por vir. E nesse vídeo eu vou entrar nesse assunto que já está repercutindo muito na internet. Eu vou falar também sobre um nome que foi ventilado para ser o centroavante do Botafogo. E eu já adianto que se o John Textor fizer isso, ele vai perder dinheiro e vai correr perigo. E eu vou explicar o porquê. E dá uma olhada nessa imagem que está na tela. Saiba que essa imagem é o motivo de todo esse alvoroço que está rolando na mídia esportiva. PSG é um dos finalistas do Super Mundial e atualmente é o bicho-papão do mundo da bola. Sim, o melhor time do mundo. Só perdeu para o Botafogo, só tomou gol do Botafogo. É ou não é? Uma coisa incrível. E aí eu comecei a observar o comportamento da imprensa esportiva, sobretudo do núcleo clubista e bairrista, desses que enchem a bola do Flamengo, do Palmeiras, e do nada eles mudaram da água para o vinho e resolveram reconhecer o êxito do Botafogo em atropelar o rolo compressor do futebol mundial, que é o tal de PSG. Os caras estão tudo alvoroçados. Nossa, o Botafogo ganhou mesmo do PSG? Foi o único. Que orgulho do futebol brasileiro. Botafoguenses, não caiam nessa. Não caiam nessa. Sabe o que está por trás disso tudo? Eu vou te explicar. Eles só estão tentando tirar o peso dos exageros e das besteiras que eles disseram para não ficarem conhecidos como péssimos profissionais, clubistas, bairristas, torcedores com microfone na boca. E isso pesa muito para o cara que é formado, graduado, né? Eles só querem preservar a imagem deles porque eles sabem o que vem pela frente. Pensa comigo, se o PSG vencer o Chelsea, e eu acredito que isso vai acontecer e até com uma certa facilidade, e levantar essa taça como o primeiro campeão da Copa do Mundo dos Clubes da história, quem você acha que será lembrado daqui a 10, 20, 30, 40, 50 anos? O vice-campeão ou o único time que venceu o trator dessa competição chamado PSG? Quem você acha que vai ser respeitado, que vai aparecer na foto junto com o PSG? Camarada, o Botafogo, ele não carimbou a faixa do PSG, ele urinou na faixa do PSG. Perdão, eu sei que eu fui deselegante, mas foi muito além de mim, acabou escapando. E ninguém vai lembrar, com todo respeito, do Fluminense que acabou chegando na semifinal, Fluminense que passa pelo mesmo problema do Botafogo, né? É um clube que é escanteado por esses clubistas aí, mas com méritos chegaram na semifinal, mas não será lembrado. O Flamengo tão pouco, o Palmeiras muito menos. E é por esse feito marcante que vai ficar para a história que eu digo com toda certeza que o Botafogo foi o melhor clube brasileiro nessa competição. Entendeu o motivo desses caras estarem tentando limpar a própria barra? É porque ninguém quer ser lembrado como o chatão do rolê. Só que tem um pequeno detalhe. Bem lá no fundo, eles estão tudo torcendo por Chelsea vencer o PSG e levantar essa taça aí. Por duas coisas. Primeiro, não foi só o Botafogo que ganhou do PSG. O Chelsea também ganhou e levantou a taça no final. Segundo, quem ganhou do Chelsea? O Flamengo. Vamos colocar o Flamengo lá no alto. Você já imaginou o inferno que vai acontecer? É capaz até de inventarem uma taça e dar para o Flamengo. Mas como eu acredito fielmente na vitória do PSG, e se bobear nem gol eles vão tomar, né? Eu já deixo aqui os meus parabéns para o Botafogo e também para o Igor Jesus, que vai ter o seu nome tatuado na história. Inclusive o John Textor já está suando litros para trazer um cara para colocar no lugar do Igor Jesus. Tem que ser um cara a nível, hein? Porque o Igor Jesus era um monstro, né? Mas surgiu um nome aí que eu fiquei meio assim, não vou mentir. E como nessa loucura de mercado da bola é tudo tão rápido, né? De repente até o Textor já contratou o centroavante. Mas fica até o final para você saber quem é esse cara e a minha opinião sobre isso. E tem uns seguidores aqui do canal querendo saber o que eu acho sobre o nome do Firmino, que está sendo ventilado para ser o próximo centroavante do Botafogo.
Vamos lá. Eu sei que é difícil porque o Firmino é um baita jogador, né? Ele é um cara de muita qualidade, eu sei. Só que o Firmino não vai combinar com o Botafogo, por quê? Já tem mais de 33 anos de idade. Faz muito tempo que saiu do futebol brasileiro. Vai chegar querendo ganhar rios de dinheiro e de repente ele chega para ser apenas mais um. E não é apenas mais um em cima do futebol do Botafogo, mas em cima do que virou o futebol brasileiro. Tem muita gente que volta da Europa, do mundo árabe e tal, chega aqui e não joga nada. E o mais importante, o Firmino não vai dar retorno financeiro para o Botafogo. Vai chegar uma hora que o Textor vai querer vender e ninguém vai querer comprar. É muito normal o Textor trazer aquele cara que está desvalorizado ou um cara que ninguém conhece. O cara chega, come a bola no Botafogo, joga o fino da bola e aí ele consegue vender por 3, 4 vezes o preço. Não vai dar para fazer isso com o Firmino. Quem adora fazer esse tipo de negócio é o meu São Paulo. Eu vou citar os exemplos mais recentes aí. Lucas Moura e Oscar. O Lucas Moura jogou 13 partidas nessa temporada e o Oscar 18. Por quê? Porque vive se machucando. O Lucas Moura e o Oscar juntos ganham quase 4 milhões de reais, se juntar o salário de um e de outro. É muita coisa. E é por causa desse tipo de negócio que o São Paulo está quebrando financeiramente. Por isso que eu não acredito que o Textor vai fazer esse tipo de negócio, porque a mentalidade dele é outra coisa. Juca Kfouri mostra cartão vermelho a presidente da CBF por liberar David Ancelotti para o Botafogo. Escárnio, várzea. Vamos ver qual foi a choradeira do Juca Kfouri. Eu queria achar o vídeo, o trecho para vocês, mas infelizmente eu não consegui achar, porque eram vários programas do UOL aí, com o Juca Kfouri, Trajano, aí tem o Mauro César, o Tirone, o Arnaldo, e sinceramente eu teria que ver pedaços muito grandes do programa para achar só esse trechinho aí rapidinho. Eu vou ler a transcrição e é isso. Peço perdão aí pessoal que queria ver o trecho, mas tem muito mais conteúdo interessante rolando por aí nesse pré-jogo de Botafogo e Vasco, chegada de jogadores, saída de jogadores, pós-mundial e etc. Então deixei isso para depois. Vamos lá. Juca Kfouri não curtiu ver David Ancelotti, filho de Carlo Ancelotti, que é auxiliar da seleção brasileira, né, como novo técnico do Botafogo. O jornalista criticou a liberação do profissional por parte de Samir Chaoud, presidente da CBF. Aspas para o choro de Juca Kfouri. Estou dando, aspas, ali, colchete, né? Ele deve ter levantado o cartãozinho, cartão vermelho, né, para o presidente da CBF, Samir Chaoud. Como é que topa um acordo como fez o senhor John Textor? Não entendi muito bem. Pegando o técnico para auxiliar do Ancelotti. Pegando o técnico que era o auxiliar do Ancelotti. Não é um escárnio isso? Questionou o Juca Kfouri no cartão vermelho do UOL. A CBF traz a comissão técnica, o Botafogo vai lá, contrata o David Ancelotti, tira ele, mas ele vai estar na Copa do Mundo de 26. Isso é uma várzea, murmurou. Apesar das críticas de Juca Kfouri, David Ancelotti não tinha contrato com a CBF e era convocado pontualmente para compor comissão técnica do pai nas datas FIFA. O Botafogo deixou a entidade ciente de todo momento negociações. A todo momento das negociações, né? Em seu site oficial, inclusive a CBF desejou boa sorte para David Ancelotti no Botafogo, agradeceu ao clube e classificou a oportunidade dada pelo Botafogo, pelo Glorioso, como uma experiência que contribuirá significativamente para o desenvolvimento do profissional italiano. Então, cara, sinceramente, se fosse para fazer o que o Fluminense fez e o Edinaldo fez com o Diniz, ele lá e cá ao mesmo tempo, eu acharia assim uma várzea, tá? Acharia uma várzea. Como eu achei naquela época, eu não posso mudar de opinião, né? Porque o contexto é o Botafogo. Mas, cara, ele não vai ficar lá e cá, ele vai ficar só aqui, entendeu? E lá na Copa do Mundo ele ir, o melhor pra mim, né, pro Botafogo, seria que ele não fosse. Eu não gostaria que ele fosse pra Copa do Mundo. Mas é só ano que vem, depois de um ano, vai parar o Brasileirão, então é outra história. Mas eu acho que ele poderia aproveitar ano que vem, caso ainda estiver aqui, né? Pode ser que ele faça um primeiro semestre
de trabalho do Botafogo, né? Segundo semestre de temporada, Botafogo brilhante, destrua, ganhe títulos e vai embora no final do ano. Paguem a multa e ele vai embora. Pode acontecer. Mas caso ele esteja aqui em junho do ano que vem, né? Eu preferia que ele ficasse aqui, aproveitasse esse 1 mês e pouco de paralisação do Brasileirão, Copa do Brasil, etc., para treinar o time, deixar o time mais encaixado ainda e brigar por tudo no segundo semestre do ano que vem. Mas, se o contexto é esse, pelo menos é dos males o menor. E agora é o Zenit que está interessado aí, está na briga com o Benfica e oferece 35 milhões de euros por Thiago Almada, ex-Botafogo. É porque está no Lyon, né? Mas ele é um cara que ainda é vinculado ao Botafogo, né? Lembrando que antes das janelas abrirem, lá atrás já tinha existido informações de que o Atlético de Madrid se interessava pelo Almada, só que não fechou aposta oficial nenhuma, diferente de Benfica e Zenit. Também que era o Milan, não era o Milan, era a Inter de Milão. A Inter de Milão também estava de olho no Almada, só que nem Inter nem Atlético de Madrid fizeram propostas. Zenit e Benfica fizeram. Vamos ler aqui a matéria. O Zenit, onde atua Luiz Henrique, imagina, cara, Luiz Henrique e Almada, sem contar que tem o Gerson e também o Wendel. Pô, meu irmão, na moral, sério, sinceramente, esse quarteto aí, Gerson, Wendel, Luiz Henrique, Almada, e aí tem alguém lá no ataque. Quem vai ser esse cara no ataque, tanto faz. Porque o que esses caras vão criar de jogada pra esse centroavante fazer gol? O centroavante desse time aí, do Zenit, para essa nova temporada, se o Almada for pra lá, o centroavante me chama. Me chama que eu vou meter gol pra caraca, pô. O que Gerson, Wendel, Luiz Henrique e Almada juntos vão encher de bola esse cara? Pô, tá maluco? Se o cara não for artilheiro na competição disparado com o dobro do segundo colocado, ele é um bagre, pô. Ele é um bagre. O Zenit tá montando um timaço, cara. Um timaço, meu Deus do céu. Se isso se concretizar, né? Se ele realmente for pra lá, o Almada, vamos dizer assim. O Zenit, onde atua o Luiz Henrique, entrou na briga com o Benfica e oferece 35 milhões de euros, 229 milhões de reais, a Eagle Holding para levar o ex-Botafogo Thiago Almada. A informação é do jornal português Record. Segundo a publicação, no entanto, o Almada está convencido a ir para o Benfica após conversas com Otamendi, companheiro de seleção que atua no clube português, e com Matite, zagueiro do Lyon, que atuou nos Encarnados, que é o nome é o apelido carinhoso, tipo o glorioso do Botafogo, são os Encarnados do Benfica. Vale lembrar que também tinha, né? Saiu agora o Di Maria. Talvez seja até para a posição do Di Maria que o Almada venha a ser aí contratado, já que o Di Maria faz ali a ponta esquerda e foi para o Rosário Central, o time que o revelou para encerrar a carreira na Argentina. De acordo com o Record, a proposta do Benfica é de 26 milhões de euros, 170 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos. Cara, o que não é ruim, tá? O que não é ruim. O Almada, ele tá... Quem jogou FIFA, PES, Bomba Pet e tal, sabe como é que é? A setinha tá assim, né? Diagonal pra cima ou assim, reta pra cima. Tá numa crescente constante na carreira. No Lyon, que é bem abaixo de alguns times da Europa, ele conseguiu render. O Benfica é hoje, para mim, o time mais forte de Portugal, né? Tudo bem, o Sporting fez frente esse ano, mas o Benfica, na média dos últimos 10 anos, vamos dizer assim, é o time mais forte, mais constante de Portugal. E, cara, mantendo aí 40% do valor, digamos que o Almada destrua o Benfica, ganha aí Copa de Portugal e Portuguesão da Massa lá pelo Benfica. Vem no ano seguinte um Barcelona e leva ele embora. O Botafogo não, a Holding, né? A Eagle, com 40% do valor, a venda dele vai para um possível time grande, né? Maior ainda. Será absolutamente cara, e aí a Eagle vai lucrar a rodo, né? Não seria ruim também, não seria ruim você manter aí 40% dos valores econômicos do Almada. Thiago Almada ainda está preso ao Botafogo, mas já teve seus direitos econômicos adquiridos pelo Lyon, transferidos, né? Porque o Lyon não pagou nada, nem podia porque estava transfer ban. Ele foi, no caso, tirado de um lugar para outro, os valores econômicos.
Só que ele ainda é jogador do Botafogo, porque o Lyon não podia regularizar nenhum jogador como reforço, né, contratação, só como empréstimo. Mas é aquilo, né? É tudo da Eagle. O dinheiro que entrar para a venda do Almada não vai entrar no Lyon, nem vai entrar no Botafogo, vai entrar no caixa da Eagle. Pode ser que no balanço do Lyon isso esteja lá, mas o caixa é da Eagle, né? Se o Textor quiser comprar alguém para cá com esse valor, ele compra. Assim como ele pode comprar alguém com o valor da venda do Igor Jesus pro Lyon e vice-versa. Isso é o de menos. Cara, a oferta do Zenit, né? 35 milhões de euros. A gente pagou aí. A gente não, né? A Eagle pagou pelo Almada 21, 22 milhões de euros. Tá vendendo bem acima, né? Por quase o dobro. 20 milhões. Jogava 35 milhões. É quase o dobro. Mas acho que ainda dá pra aumentar um pouquinho. Como falaram, né, quando saiu lá do Benfica, que o Botafogo queria. A Eagle queria 40 milhões pelo Almada. Eu acho que 40 milhões tá muito bem pago. Se vender por 40 milhões, tá justo, tá muito bem pago. Acho que 35 ainda dá pra aumentar. Bota mais uma data FIFA aí, com o Almada jogando pra cacete na Argentina. Vê se o nego não sobe esse valor aí do Almada rapidinho. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.